agradeço aos mentores por estar novamente nesta casa bendita, onde aqui recebemos o auxílio que tanto necessitamos. Então vamos fazer a prece inicial, vamos fechar os olhos, envolver o nosso coração com muito amor em volta de Jesus, nosso mestre amigo, e agradecer a Ele por esses momentos de estarmos nesta casa bendita, onde aqui viemos, através do Teu Evangelho, aprender e conquistar o amor através das Suas palavras. Nesse instante quero agradecer, Senhor, por tudo nesta vida. Agradecer, Senhor, o amparo e a proteção espiritual que sempre recebemos em todos os momentos que sentimos em dificuldade na nossa vida, no nosso caminho. Pois temos certeza que muitas vezes nos carrega no colo e muitas vezes não percebemos. Agradeço, Deus, por tudo e nos envolva nesta tarde com seu amor e que o Evangelho possa ser um amparo que necessitamos. Derrame sobre nós, Senhor, as bênçãos para os nossos lares, por todos aqueles que aqui estão presentes, por todos os trabalhadores da casa que não puderam estar conosco hoje, pelo nosso país, principalmente o mundo. Que a Tua luz ilumina, Senhor, para que os povos possam confraternizar de amor ao próximo. E nessa tarde, através do Teu amor, possamos recitar a prece que um dia ensinou a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe, Jesus, cair em tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. E Jesus fique conosco, hoje e sempre. Nós escolhemos, para estudarmos juntos à tarde, a escolha das provas. Por causa dessa historinha que eu achei nesse livrinho, A Vida Escreve, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Hilário Silva. E o título é Merecimento. Então ele conta a história de um funcionário de uma tecelagem chamado Saturnino Pereira, que ele era amoroso, era francamente um dos melhores homens que se conhecia na época. Companheiro dos humildes, a caridade em pessoa, onde houvesse dor a consolar, estava ele lá de plantão. No trabalho era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades era um sorriso generoso, parecendo raio de sol, dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando, depois de um acidente, ele teve o braço dele todo comprometido numa das máquinas, todo mundo correu, parou e correu, todo mundo, os colegas de trabalho, os colegas lá rasgando pedaços de pano para estancar o sangue, auxiliar, e começaram a falar assim: mas como, Saturnino, você é tão bom, como foi acontecer isso com você, Saturnino? Aí o chefe, que era dono da fábrica lá, que também gostava do Saturnino, porque ele era uma pessoa correta, digna, ele, na mesma hora, pegou, pôs o Saturnino no carro e levou para o hospital e se propôs a pagar todas as contas. Ele foi operado na mesma hora, correram lá no hospital.
E quando acabou a cirurgia, ele estava lá na sala de recuperação, e o médico cirurgião veio conversar com o chefe da fábrica. E falou para ele assim: olha, Saturnino teve uma sorte danada, porque era para ele ter perdido o braço todo, mas nós conseguimos recuperar e fazer as partes. No fim ele vai perder só o polegar. Mesmo assim, o pessoal que lia Saturnino já no dia seguinte lá, trabalhando, né, falou assim: mas como que você tinha um mês, né, para ficar em casa e já veio trabalhar? Eu não posso fazer outras coisas, qualquer coisa. Não posso mexer lá no braço, né? Meu braço direito não dá para mexer, mas eu posso fazer qualquer outra coisa, aprender o telefone, alguma coisa. E estava lá. E mas todo mundo que cumprimentava o Saturnino, ele falava para ele assim: nossa, Saturnino, você é tão bom. É aquele companheiro que está ali, na hora que a gente precisa, você está ali, você é tão bom. Como é que foi Deus permitir uma coisa dessas? E um falava, e outro falava, outro falava. No final da tarde ele estava assim, meio chateado, aborrecido, triste, né? Porque aquilo tinha acontecido com ele, né? E aí, ele era espírita, e a nós tínhamos uma reunião. Ele participava de uma reunião mediúnica, que tinha umas 10 membros da reunião que ele participava. E depois, no finalzinho da reunião, o Saturnino recebeu um mentor espiritual que falou para ele assim, né? Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagrado. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente, excursão de trabalho e de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, e continuou. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita, quer dizer, quando terminar a reencarnação, né? Sei, porém, que você, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. Tá? Então,
Veja bem, nesse caso aqui, ele está nos proclamando a escolha das provas. Nós estamos vendo isso. Vocês viram que ele, como Espírito, ele pediu, para acabar com aquela ideia, aquela visão que ele tinha, ele pediu que ele viesse pobre e perdesse o braço todo. Mas pelo merecimento, né, de ser uma pessoa boa, de ter aprendido, porque ninguém nasce assim, ó, desencarnei, fiz as coisas erradas e já volto na mesma hora. Não vai adiantar nada, porque ele vai esquecer, vai chegar aqui e vai cometer os mesmos erros. Mas nós aprendemos, nós ficamos fazendo um esforço, isto é, estudando o Evangelho do Cristo, estudando as bênçãos divinas. E eu brinco com o pessoal, porque eu fico imaginando, né, quando André Luiz mostra que chama uma sala as pessoas interessadas, né, naquele assunto, na programação reencarnatória, para rever. Muitas vezes vai sozinho, outras vezes quando tem outros membros que vão estar juntos. Então o que acontece? Acontece que ele senta numa poltrona e é convidado, através naturalmente de uma prece, para acionar a sua memória espiritual da última encarnação ou de encarnações anteriores. E aí aparece uma tela, e naquela tela não tem nenhuma desculpa, viu? Acontece exatamente como foi o ato que a gente fez de errado. De errado é bom, né? Então acontece tudo. Às vezes eles falam assim, não, mas eu não fiz isso, não era assim, não foi assim, foi. Né? Com todos os sentimentos aparecem lá. Então, quando a gente... Tem até uma historinha, eu já até falei aqui outras vezes, uma historinha de uma família, que o homem reclamava de tudo, brigava por causa de tudo. A esposa dele chamava a atenção dele, que ele era muito negativo, né? Que ele, graças a Deus, ele tinha tudo, tinha família, tinha casa, mas ele estava sempre reclamando. Até que tanto os filhos quanto a esposa pararam de reclamar, de escutar as lamúrias dele. E quando ele desencarnou, ele foi fazer uma visão, né, do que ele tinha feito, foi chamado, ele ficou com raiva dele mesmo. Porque ele não notava que ele fazia aquilo, que ele estragava tudo na família e todo mundo ficava triste. E o Saturno foi assim, que ele viu e pediu para ver com o braço, né? Não todinho, né? Como ele tinha feito com o seu funcionário há 80 anos atrás, né? Mas nós pegamos o livro dos Espíritos e nas escolhas das provas, porque a gente fala nessas escolhas, né? Vamos ver. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando ele fala desse assunto, da escolha das provas, no estado errante, ele pergunta de Kardec: antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? A resposta dos espíritos: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha só que interessante. Mesmo que a gente não tenha condições de fazer uma escolha perfeita, o nosso anjo guardião, o guardião da nossa família, eles têm um conhecimento maior do que nós da nossa vida, daquilo que nós precisamos realmente melhorar. Então, o que acontece? Acontece que eles sugerem uma programação e nos chamam e falam assim: ó, eu, conhecendo você, há tantas encarnações que estamos juntos, tal, eu sugeriria que você desse uma olhada nisso que eu estou programando para você. E aí a gente olha ali
que realmente a gente aceita. Né? Então, de todo jeito eu estou escolhendo, eu estou aceitando aquela situação que o meu anjo da guarda fez. Tem um livro da Célia Xavier, Perdoa, que fala conta a história esqueci o nome, não é Jesus Gonçalves. Ele foi o alarico, segundo e primeiro, lá na época de Santo Agostinho, na época dos romanos, do Império Romano. E ele, então, veio várias encarnações, porque ele era um déspota, né? Ele era um bárbaro, e de raiva, porque ele tinha sido preso pelos romanos, tinha sido levado para o exército romano, onde ele era pequenininho ainda, não tinha conhecimento, mas ele aprendeu todas as técnicas de guerra, e depois ele se tornou um chefe dos visigodos. Então, só que ele era assim, ele chegava, ele acabava com tudo. Homens, mulheres, crianças, pegava fogo nas plantações, ele acabava com tudo. E quando foi a época dele voltar a reencarnar, porque quando ele estava sob o domínio, né? Ele dominava os visigodos, ele sentiu a Roma. Mas o imperador já sabia que ele vinha, foi embora antes dele chegar. Então ele sentiu a Roma. E quando ele está de madrugada assim, Santo Agostinho, que era o bispo de Hipona, ele vai e entra dentro desses guerreiros aí, e xingaram ele, e cuspiam dele, fizeram um alarido tão grande que o alarido acordou. Mas o que está acontecendo aqui? E aí, eu estou com água aqui, e o que está acontecendo aqui, né? Falou assim, esse padre aí que veio aqui e entrou no meio da gente. Aí ele fala assim, por que não mataram ele? Aí ele falou assim, um dos guerreiros vira para o chefe e fala assim, mas o senhor não sabe que dá azar matar padre? Quer dizer, a ignorância, né, faz com que a pessoa tenha essas crendices. E aí ele vira e falou assim, não, mas é que eu vim pedir, em nome de Deus, pedir, né, ao Senhor que... Aí ele fala, mas Deus, eu que sou Deus, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço, né? Aí Santo Agostinho viu uma luz do lado da cabeça do visigodo. Ele falou, não, eu sei que o Senhor tem autoridade, que o Senhor... Aí mudou a expressão, né? Falando para ele que acreditava que ele era Deus, virou para ele e falou assim, eu só vim pedir, porque eu sei que o Senhor costuma dizimar todo mundo, mas eu vim pedir se eu posso colocar dentro das igrejas as crianças e os velhinhos. Aí se eu deixo as igrejas, né, sem serem invadidas, que eu vou colocar só os velhos e as crianças, e o Senhor... A história fala que não sabe como é que esse alarico, né, teve, vamos dizer assim, a caridade de não entrar nas igrejas. Tanto é que as mulheres também, as mães, foram entraram nas igrejas, e muitos dos soldados romanos, dos cidadãos romanos entraram nas igrejas. E não houve assim aquela invasão do alarico ali. E no fim ele foi procurar e morreu no trajeto procurando o imperador. Mas, quando estava próximo do século XX, ele foi chamado, ele já estava há muito tempo na espiritualidade, trabalhando o seu pensamento para a mudança, e aí ele pega e fala, eu acho que é Jesus Gonçalves, a família dele. Aí ele fala assim, o orientador dele fala assim, ali, o Santo Agostinho fez uma programação reencarnatória para
filha e falou assim, mas eu não estou em condições, né, de voltar, então. Não, ele falou que agora está encontrando eco no teu coração, olha, quase 2000 anos, né? No ano 300 depois do Cristo, quase 2000 anos depois, começo do século XX. Aí ele vira e fala assim, mas aonde que eu vou nascer? No Brasil. Aí eu falei, ai, graças a Deus, vou conhecer a doutrina espírita? Ele falou, não. Você tem que arcar com as responsabilidades. Então você, por exemplo, você não respeitou a família. Você vai perder sua família muito cedo. Depois você vai conhecer casamento, mas também não vai conhecer a família. Falou, como você não tinha respeito nem responsabilidade pelos outros, né, pela natureza, você vai conhecer a lepra. Na própria carne você vai sentir, né? Você que fez uma programação para ele, bem difícil, mas ele aceitou aquela programação reencarnatória. E quando ele veio, ele, não sei se foi com 10 anos por aí, ele foi morar, perdeu a família, foi morar com um tio que tocava na banda. Então ele logo aprendeu um instrumento musical. Quando ele tinha mais ou menos perto dos 20 e poucos anos, ele conheceu uma moça e casou com ela. Teve 3 filhos com essa moça. De repente, ela ficou doente. E foi assim, de repente, não sei se foi uma meningite, sei lá, ela desencarna, coisa de uma semana por aí. Esse livro é muito bonito, é da Célia Xavier. E aí então, eu sei que depois disso ele começou a ficar com as crianças, ele tinha que trabalhar, 3 crianças pequenas e tal. Tinha uma vizinha dele, que era muito amiga da esposa dele, talvez ela auxiliava a cuidar das crianças. Eu sei que no fim eles acabaram casando, mas por uma necessidade, né, da vida. Não passou, acho que 2 anos, ele começou ele tinha um pedaço aqui do braço que ele não sentia. Começou a ficar esquisito e não sentia. Quando ele foi ao médico, o médico constatou que ele estava com lepra. Aí, naquela época, eles separavam os doentes, né? Então ele foi para um leprosário, longe da família, perdeu a família dele. Mas lá no leprosário, o que aconteceu? Ele começou a trabalhar lá, né? Ele não tinha religião, não acreditava em Deus. Ele começou a trabalhar, só que ele inventou um jornalzinho lá. Ele começou a ligar para as igrejas, assim, se corresponder, não ligar, se corresponder em cartas. E as igrejas começaram a preparar caravanas que iam visitar. Foi ele que inventou essa história das caravanas, né, para as pessoas irem visitar e levarem dinheiro, mantimentos, essas coisas. Ele iniciou assim. Eu sei que no fim o leprosário ficou assim. Daí ele ficou sabendo que tinha no Rio de Janeiro, não sei se é Rio de Janeiro ou São Paulo, que tinha um leprosário que tratava de uma forma muito eficaz essa doença. E aí ele fez uma carta e pediu para colocar no correio, mas ele viu que o dono, o presidente lá do leprosário, o médico dirigente, não mandou a carta. Então o que ele fez? No fundo do leprosário tinha uma horta. Então essa horta, quem tomava conta eram os filhos dele, que já eram mocinhos, né? Então eles tomavam conta. Ele faz essa carta e manda o filho dele entregar para a tia que cuidava deles. E eu sei que no final das contas, essa carta chegou lá no local que ele queria ir. E aí no final eles recebem a carta de volta,
recebe já vem uma Kombi para buscar, né? Porque eles já conheciam o trabalho dele nesse leprosário. E aí ele foi, mas eram muitos quilômetros que tinha que andar, e ele passou muito mal no caminho. E como ele passou mal no caminho, o que aconteceu? Ele parou na cidade de Piratingui, que tinha, nessa cidade, tinha um hospital leprosário lá. E eles levaram ele para lá, porque ele precisava de um atendimento melhor, né? Específico. Aí quando ele chega lá, nesse hospital, o médico, diretor, falou, não, você não vai seguir viagem não, eu vou trazer todo esse tratamento para você aqui. Trouxe. Ele ficou lá. Então ele ficou lá, ele continuou, né, fazendo as caravanas, aí com outro hospital. Ele fundou uma rádio lá, e ele começou a ficar muito ruim, dor de estômago, que ele não aguentava. Tinha uma doente lá, falou para ele assim, porque o nome dele era Jesus, mas ele se achava indigno de chamar Jesus, então era Jesus, o apelido dele. Então ele falava assim, a moça falava assim, Jesus, eu sou espírito, Jesus é o nosso mestre, é o governador do nosso planeta. É o médico das almas, ele curava todos quando ele estava aqui. Aí ela falou assim para ele, se você tiver um dor, pega um copinho com água, né, e pede a Jesus para abençoar. E ele não acreditava nisso, não queria nem as águas que ela trazia para ele. Mas de repente, o que aconteceu? Aconteceu que um dia ele não aguentava, mas não aguentava de dor. Ele pegou, pôs meio copo de água e fez assim, se é mesmo que você existe, você coloca nessa água o remédio para me passar dor, porque se passar dor eu vou virar cristão. Olha só, desafio de Jesus. Aí ele pegou o copo com água, ele pede o copo com água, assim, um pouco, e sentiu um gosto amargo. Ele falou, o estômago está tão ruim que acho que... Não sei quem que ia passando, um dos internos lá, ele pega e acabou e fala, experimenta essa água. O outro tomou e falou, credo, que gosto de remédio. Ele falou, me dá aqui. Tomou tudo. Daí 5 minutos ele não tinha mais dor nenhuma. Aí aquela amiga dele, deu um livro dos Espíritos e deu um Evangelho segundo o Espiritismo para ele, se tornou, né, espírita. Estudou a doutrina, formou grupos de estudo lá, tudo. Fez uma rádio, tinha uma rádio uma coisa. Eu sei que no final ele revolucionou todos lá. E quando tinha alguém doente assim, ele passava a noite com os amigos. Então foi assim a vida dele. A programação também encarnatória é feita pelo Santo Agostinho, né? O bispo de Hipona. Então, a gente, eu já estou vendo ali que eu já falei demais, mas a gente tem que analisar e tem que estudar, porque nós não somos daqui. Nós somos do plano espiritual. Quando a gente nasce, a gente tem um tempo de vida material. 10 anos, 20 anos, 5 anos, 100 anos, 98 anos, 99. A gente tem um tempo. Esse tempo a gente tem que ser, vamos dizer assim, instrumentos de solidariedade com os companheiros que estão à nossa volta. Caridosos, humildes, ele viva bem, se souber dar, distribuir sorrisos, distribuir conselhos, distribuir o ombro amigo para o outro chorar e desabafar. Então, são pequenas situações que vai desenvolvendo a nossa capacidade de amar. É para isso que a gente está aqui. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para a gente melhorar espiritualmente falando. Então, gente, convido a todos para lerem esse livro que
É esse livro, que é um livro grande, mas é um livro muito bonito, que deve ter aí na biblioteca. E que Deus nos abençoe para que a gente possa trabalhar, né, o nosso sentimento, o nosso coração, para que a gente possa evoluir. Sair dessa encarnação melhor do que quando aqui chegamos. O objetivo é esse. Deus nos dá essas oportunidades, porque cada vez está ficando mais difícil conseguir uma reencarnação, né? Então, que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, e que a gente possa, de todo o coração, sermos fiéis, tentarmos ser cristãos e seguir os passos do nosso Mestre Divino. Deus abençoe a todos. Eu convido agora para a sala de paz. Perdoa. É da Célia Xavier, tá? Porque tem um outro perdoa que é a vida daquela madre linda, né?